Olá, meus caros, professor Murilo Gutierrez. Vamos falar na aula de hoje sobre um tema pouco explorado na prática, mas que está previsto no sistema como um meio de prova típico, né, que é a inspeção judicial. A inspeção judicial, ela tem como utilidade, né, ela é também conhecida como inspeção ocular, né, também o exame judicial, que propicia a tomada do contato direto do magistrado com as pessoas, as coisas, né, ou determinado local. Então, propicia, ela tem uma utilidade prática de propiciar que o magistrado tenha o contato direto, né, com aquele objeto, aquela pessoa, né? Então é muito interessante, mas é de pouca aplicabilidade prática. Então vamos falar um pouco sobre isso agora. Bom, então vamos, como a gente estava ressaltando, o meio, a inspeção judicial ela é um meio de prova típico, né? Embora pouco usual, e ela é feita por intermédio do magistrado, de forma direta ou de forma indireta. De forma indireta seria quando é feita por um perito, né, da confiança do magistrado, né, também imparcial, e o perito apenas acompanha, né, esta realização. E a direta, né, é quando o próprio magistrado que está fazendo. Então, ele vai, por meio da inspeção, né, ele vai tomar contato, ciência do fato apurado, do fato a ser apurado, e ele vai propiciar ali, ele vai fazer um exame, né, que pode recair sobre pessoas, sobre coisas ou sobre lugares. É, Teve um caso interessante que um amigo meu participou. O magistrado estava inquirindo lá uma parte e a parte disse para o juiz que era lavrador. E, e parece que a parte estava bem vestida, né? As pessoas humildes, quando vão à justiça, elas acabam se fazendo aquela produção, né? Uma questão de respeito até. E quando a parte falou para o magistrado que ela era lavrador, né, que era um lavrador, e o magistrado ficou meio desconfiado e fez ali inspeção judicial na hora, pedindo para que ele estendesse as mãos. Falasse assim, se o senhor é lavrador, então estenda as mãos. Vou fazer inspeção judicial aqui agora, né, no senhor. Ou seja, por estender as mãos, ele queria averiguar se as mãos daquela parte se eram mãos calejadas ou não. Né? Então, é uma situação muito interessante, muito curiosa. E o magistrado pôde atestar ali que, de fato, ele era lavrador por ter as mãos calejadas. Né? Então, conforme as máximas, né, da experiência, né? Então, quem tem as mãos calejadas é porque faz trabalhos braçais. Né? Então, e é uma constatação bastante evidente quando a pessoa trabalha no campo, né, que ela tem então as mãos calejadas. Então, esse exame ele pode também recair sobre coisas ou sobre lugares, né? Também uma questão interessante que por vezes e não raro, né, ocorre quando há invasão de fazendas, né, de propriedades rurais por movimentos sem terra, né, ou por pessoas que não tenham ou que estão reivindicando a redistribuição da terra ou a reforma agrária. Então, nesses conflitos agrários, é comum que o magistrado, o comum, ou não é raro, né, melhor dizendo, que o magistrado se dirija ao local para saber a real situação, né? Então, do que está acontecendo, né? Então, eu já vi um caso também que foi feita uma produção antecipada de provas e estava se alegando ali risco de desmoronamento e que o magistrado quis comparecer ao local para averiguar se havia de fato, né, aquele risco, né, de desabamento.
Então, pode-se dar, então, em face de pessoas, de coisas ou de lugares, né? Esse é o objeto desse exame que é feito pelo magistrado. Bom, como são poucos artigos, vamos fazer a análise aqui um por um para a gente averiguar aqui. Então, olha, começa lá no artigo 481 e vai até o artigo 484. E lá fala que a inspeção judicial ela pode ser feita de ofício, ou seja, por iniciativa própria do juiz, ou a requerimento da parte. Lembrando, segundo a doutrina processualista, o juiz ele não é obrigado a ir, né? Até porque ele está saindo do seu escritório, do seu gabinete, né? Climatizado, né? Obviamente, e vai ter que se deslocar até um local, né? Se for uma perícia com relação ao local. Então, e pode ser que tenha outros elementos de prova que ajude na formação do convencimento dele, né? Então, por isso que é de difícil ocorrência. Não é tão raro assim, mas é de difícil ocorrência a inspeção judicial. Então, pode ser de ofício, né, por iniciativa do magistrado, ou a requerimento da parte, né? A parte pode fazer o seu requerimento. E nós vamos ver que o 483 fala das hipóteses em que seria cabível e, segundo o Nelson Nery, são as únicas hipóteses cabíveis, né, para que seja realizada essa prova. Então, para que em qualquer fase do processo, então olha que interessante essa colocação, então pode se dar a qualquer momento, né? Não tem um momento pré-determinado. Pode ser em qualquer fase, inclusive na fase recursal, caso o tribunal entenda, né, que deva ser feita. Então, pode, aí, como a gente já falou, né, inspecionar pessoas ou coisas, né, a fim de esclarecer sobre o fato que interesse a sua decisão da causa. Então, aqui está o âmbito de incidência da inspeção judicial. E olha que interessante o 482, né? Ao realizar a inspeção, o juiz ele poderá ser assistido por um ou mais peritos. E a questão que se coloca aqui é a seguinte, como eu estava mencionando no slide anterior. Se é o próprio juiz quem está inspecionando, né? Se ele próprio que está, por meio da sua percepção, ali observando a localidade, a ocorrência, né? Então, a gente chama isso de inspeção direta. Agora, quando ele se vale de perito, que tem que ser imparcial, pode ser alegada suspeição, impedimento, é o que a gente chama de inspeção indireta. Indireta, tá? Até alguns se questionam, né? Muito interessante alguns questionamentos. Falam assim, mas quem está fazendo a inspeção? É o perito ou é o juiz? Né? Então, é o juiz de forma indireta, tá? Caso isso aconteça. E sendo sobre coisas, né? Pode ser coisa imóvel, né? Então, que é um local, o juiz ele vai se dirigir ao local onde vai se encontrar a pessoa ou a coisa. E aí que está a situação que eu disse para vocês, que conforme o Nelson Nery, essa hipótese de cabimento 483 são hipóteses taxativas. Então, apenas nesses casos caberia a chamada inspeção judicial. Então, quais são essas hipóteses, então? Caso, caso o magistrado julgue necessário, né, que faça essa perícia, ou essa inspeção, melhor dizendo, para melhor verificação ou interpretação dos fatos. É o que a gente vê muito aí no caso da invasão de terras, né? Para saber se há um conflito, se ali está uma situação gravosa, então se há um ar de beligerância ali naquele local, então é uma situação aqui que caberia, né? Outra hipótese que caberia em inspeção judicial quando a coisa não puder ser apresentada em juízo, né, por ser impossível a apresentação em juízo, sem consideráveis despesas. Olha que interessante também. Né? Às vezes é muito dispendioso, então ficaria mais fácil o magistrado se dirigir ao local, né, do que
do que trazer a parte para a sede do juízo. Às vezes pessoas gravemente enfermas, né, que a gente fala que em grandes dificuldades, o magistrado pode ir lá se dirigir ao local, né, então às vezes a gente vê isso acontecer, né, então é uma hipótese interessante. E também, né, outra hipótese de inspeção judicial, quando se busca aqui a chamada reconstituição dos fatos. Então, a reconstituição se dando num determinado local, né, in loco, então o magistrado vai comparecer lá, ele pode comparecer, porque também hoje em dia pode ser pedido que seja feita a reconstituição e seja filmado, né? Então, vai aí da discricionariedade do magistrado. E caso seja determinado, né, o comparecimento, a realização da inspeção por intermédio também de peritos, então as partes vão poder ir lá e comparecer durante a inspeção e, de fato, também prestarem os esclarecimentos, né, buscar a prestação de esclarecimentos e sendo acompanhados ali, né, lembre da aula de perícia, né, por meio de assistentes técnicos, né, então é bastante interessante. E para que seja respeitado o contraditório, não pode ser tolhido o direito das partes de acompanhar a realização daquela inspeção. Então, até são duas questões que têm que ser ponderadas. As partes têm que ser intimadas da data do local onde vai ser realizado, né, o nosso próximo artigo, e também elas têm o direito de fazerem observações, né, no desvendamento daquele fato. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante. E olha só, uma última constatação, né? Uma última formalidade, melhor dizendo, que caso seja verificado, caso seja concluído com a conclusão da diligência, melhor dizendo, estou com o raciocínio um pouco lento, porque eu estou gravando de madrugada, né? Então aí a gente está cansado. Peço desculpas aí, estou com um raciocínio muito lento. Então, com a conclusão da diligência, ele vai acompanhado lá com um escrivão, né? E vai ser lavrado ali um chamado auto circunstanciado, né? E vai constar tudo aquilo que foi objeto da percepção ali no local. E esse auto circunstanciado, auto significa descrição, né? Então ele vai ter que descrever pormenorizadamente, né, tudo o que foi útil ali, né, anotar tudo, né, de relevante que aconteceu no âmbito da inspeção judicial, e as partes deverão assinar, né, juntamente com o juiz, com os advogados, se tiver o perito também deve assinar, o escrivão, né, se tivermos ali também os assistentes técnicos também vão assinar esse auto circunstanciado, ok? Então, isso é uma questão bastante interessante. E ainda, né, há uma previsão aqui também curiosa de que esse auto ele vai poder ser acompanhado, né, instruído ali com desenho, com gráfico, fotografia e, por que não, né, está omitido aqui o vídeo também, né, acerca daquela inspeção, né, que vá para os autos. Então é um ponto bastante interessante. Pus aqui de forma esquemática, né, para vocês mentalizarem, né, quem é visual como eu, gosta de ter os esquemas, né, então coloquei aqui, né, a iniciativa então da inspeção judicial pode ser se dá em qualquer fase, né, do processo, pode ser de ofício pelo magistrado ou a requerimento. Então, os atores processuais ali vão ser o juiz, né, obviamente, que é chamado de inspeção judicial, porque pressupõe a presença do juiz, né, então ele pode ir acompanhando de um perito, e as partes poderão acompanhar também com os seus assistentes técnicos. Lembrando lá da aula de perícia que o assistente técnico ele é bancado pela própria parte, então os custos, né, do assistente técnico é a parte interessada que vai arcar com isso, tá? E as formalidades, né? Então,
obviamente, ao dia e horário marcado, as partes devem ser intimadas, né, acerca do horário, do local, para que elas possam, de fato, exercer o contraditório, pedir esclarecimentos e acompanhar a realização da inspeção judicial. E feita a inspeção, né, em conclusão dela, vai ter que ser lavrado um auto circunstanciado e vai ser assinado por todos, né, pelo juiz e por todos os participantes daquela inspeção, como os advogados, como o perito, o assistente técnico, o escrivão, né, todos eles vão assinar esse auto circunstanciado que poderá ser instruído, então, como a gente viu, com fotos, mapas, né, ou desenhos, e também, aqui, por minha conta e risco, por vídeos, né? Não está previsto no código, mas é perfeitamente possível. Ok? É bastante simples, né, esse procedimento, e era só esses artigos que nós tínhamos para comentar. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a prova testemunhal, que é muito importante nos processos judiciais. Até lá, muito obrigado.